Olá, feliz dia, um dia abençoado. Você ficar rico é tudo que Deus mais deseja. Então descubra como manifestar essa riqueza assistindo a partir de agora ao programa Seitonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. A mensagem do programa de hoje o ajudará a reestruturar seus planos e metas e a ordenar seus pensamentos e emoções. Desperte a natureza divina existente dentro de você e renove a fé em viver uma vida alegre e saudável com a coleção A Verdade, composta por 10 volumes, além de um volume suplementar. A coleção A Verdade traz o ensinamento básico da Seitonoye de forma didática e de fácil entendimento, com volumes que introduzem a teoria e a prática, como por exemplo a meditação Shinsokan. Adquira a coleção A Verdade ligando para 0800 770 2600 de celular 0 operadora 11 5014 2209 ou acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Consulte as condições de parcelamento e como obter uma linda caixa exclusiva. Tenha sempre em mãos explicações sobre vida cotidiana, despertar espiritual, relação entre ciência e religião, além de um volume dedicado inteiramente às mulheres e outro aos jovens. Adquira a coleção A Verdade e receba em sua casa mensagens que lhe trarão vitalidade e paz espiritual. Desenvolva sua capacidade infinita com a coleção A Verdade. O carnê atrasado, o extrato negativo, o rancor sem fim? Onde você procura a alegria? No shopping? No prazer, no vício? Ei, liberte-se agora mesmo das amarras do destino. Você é filho de Deus, nada além disso. Entenda então melhor em nossa mensagem de agora. Muito obrigado. Estamos aqui no programa Seitonoye TV mais uma vez. Agradecemos a sua contribuição, agradecemos seu carinho e todas as pessoas que assistem o programa Seitonoye na TV. Muito obrigado. Hoje vamos estudar um pouquinho sobre o livro Meditando sobre a Vida. Esse livro de autoria do professor Masaharu Taniguchi, que fala sobre a meditação nesse capítulo que vamos estudar hoje, né? Ele inicia na página 123. A Seitonoye, como a gente tem falado, ele é literatura, no sentido de livros, né? Tem vários livros. Nossa biblioteca já está atingindo quase 200 livros e toda a doutrina, toda a filosofia está nos nossos livros. E você pode adquirir esses livros através da livraria virtual. Você pode acessar o nosso site www.sni.org.br e encontrar diversos livros, inclusive esse livro aqui, Meditando sobre a Vida, que fala sobre, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. E nesse capítulo em especial, ele fala sobre a meditação. Não sei se vocês conhecem a meditação da Seitonoye, que é conhecida como meditação Shinsokan. Ele diz aqui, a meditação Shinsokan é muito importante, mas para praticá-la corretamente é fundamental a leitura assídua dos livros da Seitonoye. Antes de mais nada, leia atentamente a coleção A Verdade da Vida, para que o seu consciente compreenda que o homem não é matéria e que a sua imagem verdadeira é um ser divino. A Seitonoye do Brasil já tem os 40 volumes da Verdade da Vida traduzidos para o idioma português. Então, se você quiser adquirir, pode adquirir toda a coleção. E, inclusive, tem uma caixa de acrílico ou de madeira que você pode adquirir junto com a coleção. Então procure no nosso site, na livraria virtual, e você vai encontrar essa coleção maravilhosa. Então no mundo são poucos os países que já têm a coleção totalmente traduzida. E o Brasil, podemos ter esse privilégio de contar com a coleção já totalmente traduzida.
E eu estou, depois que a coleção foi traduzida, eu comecei a fazer um exercício de ler todos os dias algumas páginas da coleção A Verdade da Vida. E se você dispor de 30 minutos para ler um livro, né, você, quem tem uma leitura bem rápida, consegue ler mais ou menos umas 20 páginas por dia, em 30 minutos. E lendo 20 páginas em 30 minutos, em 10 dias serão 200 páginas. 200 páginas é mais ou menos o que tem um livro, na verdade, da vida, em média, né? Tem livros que são mais espessos, outros livros mais finos, mas em média dá umas 200 páginas. Se você ler 200 páginas em 10 dias, você vai ler em 30 dias 600 páginas, ou seja, 3 livros por mês. Isso quer dizer que no ano nós conseguiríamos ler 36 livros da coleção A Verdade da Vida. E fazendo um pouco de esforço, você consegue ler a coleção A Verdade da Vida durante um ano, né? Então faça exercício, que é bastante interessante você ler na ordem, volume 1, volume 2, volume 3, assim, e ele vai chamando, falando, no volume 1 falei isso, no volume 2 falei isso, ele vai ter uma integração entre todos os volumes. Então é interessante ler a coleção na sequência, que você vai ter uma surpresa. Além de aprender e captar muito mais a filosofia da Seichonoye, você vai resolvendo os seus problemas durante a leitura da coleção A Verdade da Vida. E aqui então, o professor Masaru Taniguchi diz o seguinte: só então poderá praticar, depois que você ler com assiduidade a coleção A Verdade da Vida, né? Só então poderá praticar corretamente a meditação Shinsokan. Essa meditação consiste no seguinte: a pessoa senta-se num local adequado, respira de maneira correta, sentindo um local adequado, respirando de maneira correta, concentra-se e mentaliza. A vida de Deus flui para o meu interior e constitui a minha vida. Minha vida está ligada à vida de Deus. Então vamos explicar um pouquinho. Ele fala que o homem não é matéria, né? Na parte de cima aqui. Porque o homem é um ser espiritual. Além da matéria, o homem tem um espírito. E, na realidade, o importante é o espírito. E a matéria, estamos aqui apenas como um condutor ou um veículo para o aperfeiçoamento do nosso espírito. E nosso espírito, ele é a imagem verdadeira, ou seja, no mundo criado por Deus, você já é perfeito. Então, no mundo espiritual, você já é perfeito. Por isso que na Seichonoye nós falamos que o ser humano é filho de Deus. E para você atingir essa perfeição, para você ter essa consciência de que é filho de Deus, é através da meditação que você vai adquirir essa consciência de ser filho de Deus. Então, na meditação Shinsokan é muito simples. Você inspira corretamente, como ele fala aqui, e expira corretamente, numa postura correta. E mentalizar. A vida de Deus flui para o meu interior e constitui a minha vida. A vida de Deus flui para o meu interior e constitui a minha vida. Minha vida está ligada à vida de Deus. Minha vida está ligada à vida de Deus. Ou seja, o que nós temos que fazer durante a meditação é unir o nosso pensamento a Deus. Nada mais que isso. Então, numa postura correta, com respiração correta e mentalização correta, nós vamos unir o nosso pensamento a Deus. E nesse momento, então, nós nos tornamos um com Deus. Tornamos um com Deus. E nesse momento, então, é que nós chamamos do despertar. Você desperta para a sua natureza divina e começa a receber inspirações para o seu dia a dia, começa a receber inspirações para o seu trabalho, de como fazer um trabalho melhor, como viver uma vida melhor, e várias inspirações que começam a acontecer. E nós temos vários relatos de pessoas que adquiriram essa capacidade de viver corretamente através das inspirações recebidas durante a meditação Shinsokan. A lei da mente é interessante. Uns tempos para cá, eu
eu tinha dificuldade, muita dificuldade de memorizar nome de pessoas. É interessante, não sei se você tem essa dificuldade. A pessoa fala o nome e no momento seguinte você já esqueceu o nome dela. Era muito vergonhoso para a pessoa, né, ter esse problema. E eu estava vivendo com esse problema aí. Então eu comecei a praticar, né, a meditação, e durante a meditação eu comecei a mentalizar assim: eu tenho excelente memória, eu tenho excelente memória, eu tenho excelente... Umas 20 vezes você vai falando, eu tenho excelente memória, eu tenho excelente memória. O que acontece? Esse pensamento vai para o subconsciente e o subconsciente começa a trabalhar no sentido de você adquirir uma boa memória, né? E aí, então, durante os dias, né, fui fazendo esse exercício de mentalizar que eu tenho uma excelente memória. Aí o que aconteceu? Uma pessoa me deu uma dica. Olha, quando alguém te fala o nome, você relaciona esse nome com alguma coisa, né? Ou uma outra pessoa, ou um fato, ou vê um livro na cabeça dela que tem mais ou menos o mesmo título, né? E aí comecei a fazer esse exercício. E hoje, então, consigo memorizar muito mais nome de pessoas do que antigamente. Então, por exemplo, uma pessoa que mentalizei facilmente foi a Natália. A Natália falou: como é que é seu nome? Meu nome é Natália. Falei, é Natal, né? Falei, não tem nada a ver com Natal, é outro significado, né? Mas eu já relacionei com alguma coisa e memorizei o nome dela, tá certo? Outra pessoa falou: meu nome é Sabrina. Da Vila Sabrina? Falei, não moro lá, não. Mas eu fui relacionando o nome das pessoas e memorizando. Então, você adquire essa capacidade quando une o pensamento a Deus e através dessas inspirações você vai adquirindo outras capacidades que você não tem. Por exemplo, quem sofre do estômago, começa a mentalizar também: meu estômago é perfeito, meu estômago é perfeito, meu estômago é perfeito. E assim você vai adquirindo essa capacidade de digerir os alimentos corretamente, né? O seu subconsciente vai começar a trabalhar. E recebendo as inspirações de Deus através da meditação, unindo o pensamento a Deus, você vai começar a escolher os alimentos corretos para tratar o seu estômago, tá? Outra coisa é quem tem pressão alta. Tá? Quem tem pressão alta é só mentalizar: minha pressão é normal, minha pressão é normal, minha pressão é normal, minha pressão é normal. Umas 20 vezes todos os dias, ao acordar, antes de dormir. E aí, então você vai mentalizando isso e o seu corpo, que é corpo de Deus, que é a imagem verdadeira, vai entrando nessa vibração positiva e vai solucionando os diversos problemas da nossa vida, né? Então, o importante é unir o seu pensamento a Deus. E dessa maneira você vai corrigindo todos os seus problemas. Recorra a Deus transcendendo os esforços do eu fenomênico. Aqui na página 127 tem um relato de um jovem que ele estava na praia, passeando com uma amiga, e de repente resolveram nadar. E entraram na água e começaram então a nadar. Depois de ele nadar um certo trecho, ele viu que estava distanciando da praia e resolveu voltar. A certa altura, sentindo cansaço, resolveu voltar, mas teve dificuldade para nadar e voltar, pois, além da maré estar baixando, começaram a ventar bastante e a ressaca era muito forte. Apesar de nadar sem parar, ele não conseguia aproximar da praia. Nadou, ficou cansado e já estava sem forças e começou a sentir-se esgotado. Para piorar a situação, já estava entardecendo e o vento soprava cada vez mais forte. Não sei se vocês já tiveram numa situação assim, mas é terrível, né? Você está dentro da água, por exemplo, eu que não sei nadar muito, né? Se você começa a ser puxado pelo mar adentro, você fica apavorado, porque é uma sensação horrível e você quer voltar logo. E quanto mais você debate para voltar para a praia, parece que mais você vai para o fundo, né? Então, nesse momento, né, ele nunca tinha pensado em Deus. Mas né, naquele instante crucial da vida dele, entre a vida e a morte, ele lembrou de Deus e pensou:
eu estava nadando apenas com as minhas próprias forças, esquecendo de orar a Deus. Ele é onipotente e resolve qualquer problema quando a gente orar com muita fé. E nesse momento, então, ele começou a entoar o canto evocativo de Deus mentalmente, né? Ó Deus, Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas é a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus que vos manifestastes através da Seichonoye para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Então ele fez essa oração e uniu o pensamento a Deus. Então nesse momento, então, ele, enquanto movia os braços na água, confiando no auxílio divino, ele já não estava nadando apenas com a sua própria força, e sim impulsionado por Deus. Então ele adquiriu força com essa mentalização, parece que as forças voltaram e ele começou a nadar, não com a própria força, mas agora com a força de Deus, né? Quem está com Deus, quem será contra? Por isso, não se sentia cansado como antes. Até então, ele só vinha nadando para frente, tentando alcançar a praia. Ele via a praia e queria nadar para frente, Mas naquele momento, sentiu que devia nadar para o lado direito. Olha a inspiração de Deus aí, né? Quando você une o pensamento a Deus, vem a inspiração. E então ele começou a nadar para a direita. Nadou por algum tempo e ao chegar a um certo ponto, sentiu vontade de nadar em pé. Você nada assim na horizontal, mas naquele momento ele sentiu vontade de nadar de pé, né? Ou seja, nadando de corpo na posição vertical e movendo as pernas dentro d'água. Constatou surpreso que os pés tocaram o fundo arenoso. Constatou, havia chegado à praia com uma longa extensão de mar raso. Levantou-se e constatou que a superfície da água ficava na altura do seu peito. Podia ir andando até a praia. Aliviado, olhou ao redor e ficou surpreso e feliz ao avistar que mais adiante a sua amiga também estava andando no banco de areia. Então, quando você estiver em situação difícil, em situação desesperadora, não tem aí solução, né? Pense em Deus. Deus está ali para te ajudar. Quando você estiver numa situação que não tem, parece que não tem, na mente fenomênica não tem solução, para Deus sempre vai ter uma solução. Confie em Deus, tenha fé em Deus. Tá? E aqui para completar ele diz o seguinte: enquanto lutava apenas com as forças tentando chegar à praia, esse jovem não conseguia vencer as ondas e estava sendo arrastado para o alto mar. Mas quando orou para Deus com muita fé e resolveu agir conforme a vontade divina, sentiu-se compelido a seguir para o lado diferente daquele que ele vinha tentando seguir com a própria força e conseguiu nadar de volta para a praia sem dificuldade. Esse é um exemplo da pessoa que uniu o pensamento a Deus, conseguiu resolver o seu problema. Há muito tempo atrás eu também vi um relato de uma pessoa que, uma senhora, levantou um Aero-Willys. Não sei se as pessoas conhecem o Aero-Willys, é um carro mais ou menos médio, muito pesado na época, né? Conseguiu levantar um Aero-Willys sozinho, sem ajuda de ninguém. Por que ela conseguiu levantar um Aero-Willys sozinho? Porque o seu filho estava embaixo do carro. E naquele momento desesperador, ela pensou em Deus. Deus, me ajude. E com a força de Deus, não só dela, né? A força de Deus, levantou o carro para que as pessoas pudessem tirar o filho que estava embaixo do carro. Então, quando você pensa em Deus no momento crítico da sua vida, pense em Deus, que com certeza Deus vai lhe auxiliar e você adquire uma força muito grande nesse momento de dificuldade, né? Então Deus está sempre para nos ajudar, sempre para nos socorrer. E aquele que reconquista o paraíso. O ser humano passou a ter uma visão equivocada da imagem verdadeira. Isso está na página 130. Devido a nós vivermos no mundo material, vivermos a matéria, né? Se alimentar de matéria,
às vezes esquecemos de orar para Deus. Esquecemos que existe um mundo maravilhoso criado por Deus que nós chamamos de paraíso, ou seja, a imagem verdadeira criada por Deus. Nós afastamos desse mundo criado por Deus que nós conseguimos através da meditação. Então a meditação é a oportunidade de você aproximar desse paraíso e adquirir a convicção de que você é filho de Deus. Então aqui ele diz o seguinte, né? Por ter comido a fruta do bem e do mal, Adão e Eva foram expulsos do paraíso. O que é ser expulso do paraíso? É reconhecer a matéria. Quando você reconhece a matéria e começa a acreditar na matéria e depender da matéria, começa a surgir a infelicidade. Adão e Eva estavam vivendo no paraíso da imagem verdadeira, né? Sem nenhum problema. Mas quando eles comeram a fruta do conhecimento do bem e do mal, ou seja, a maçã, e despertaram para a matéria, eu sou um ser material, e começaram a dar mais importância à matéria, é que começou a surgir todos os problemas, e a mulher então teria que dar à luz com dor, e se pisasse uma cobra, ela lhe picaria o calcanhar. E o homem teve que então ter o sustento através do seu trabalho, do seu suor, né? Então, quando você distancia do reino de Deus e dá muita importância às coisas materiais, a sua vida começa a entrar em dificuldade. Então, o objetivo da meditação Shinsokan é você voltar para o mundo de Deus e viver junto com Deus. Quando você volta a mente para Deus, você entra no paraíso de Deus e tem todas as comunidades, as inspirações para o seu dia a dia, para uma vida melhor. E para isso nós queremos que você também faça uma assinatura das revistas da Seichonoye e leia constantemente essas revistas, porque são 12 exemplares, né? E aqui ele diz, fala também das revistas, né? E de um lado para o outro do rio estava uma árvore da vida que produz 12 frutos, dando seus frutos mês a mês, e as folhas, as árvores e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Esse é um trecho do Apocalipse. E isso corresponde às 12 edições das revistas da Seichonoye. Faça uma assinatura e tente ler todos os meses uma revista. Assim o seu conhecimento vai ampliar e você poderá atingir esse estado de absoluta liberdade que é o paraíso terrestre, né? Então você pode acessar o nosso site www.sni.org.br e entrar na nossa livraria virtual. Depois dessa www.sni.org.br, você pode colocar /livraria virtual, que você já cai dentro da nossa livraria virtual e pode adquirir os nossos livros, Meditando sobre a Vida, que foi o livro texto de hoje, e também adquirir as revistas da Seichonoye e receber em casa com toda a comunidade todas as revistas todos os meses. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado. Olá, feliz dia! Está entrando no ar o programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Fala a verdade, quando você escuta essa frase, você sabe que o nosso programa está iniciando, não é? Seja um mantenedor do nosso programa. Através dele, muitas pessoas transformaram as suas vidas, como é o caso da Patrícia, que conheceu a Seichonoye pela TV e também é mantenedora do nosso programa, não é isso, Patrícia? Em 2003, eu conheci o programa Seichonoye, na época eu passava de madrugada e eu fazia o cursinho pré-vestibular, né? E na época eu não frequentava nenhuma religião, eu já tinha passado por várias, mas eu não tinha nenhuma fixa. Parei e comecei a assistir. E eu me apaixonei. E isso pra mim foi muito importante, porque eu não acreditava muito em mim. Eu tinha estudado em escola pública, então assim, eu achava que ia ter dificuldade passando no vestibular. E aí comecei a assistir todos os dias o programa. Fiquei mais de 6 meses assistindo direto, todos os dias. E comecei a ter autoconfiança. Falei assim, não, eu dou conta, eu consigo, só de assistir os programas. Então aí eu falei assim, aí já mudou minha cabeça, não era se eu passar no vestibular. Quando eu passar no vestibular, na Universidade Federal de Minas Gerais, que era a minha vontade, eu vou começar a frequentar essa doutrina, que é maravilhosa. Aí,
logo quando eu passei no vestibular, passei em 4 universidades federais por ter começado a assistir o programa Seitonê na TV. Então eu comecei a confiar em mim, comecei a ver que eu era filha de Deus. E logo quando eu passei, eu comecei a frequentar assiduamente. Frequento até hoje, fui a primeira da família. Então a gente entra ou pelo amor ou pela dor. Foi pelo amor, amo essa doutrina. Minha família toda hoje em dia frequenta. E hoje em dia eu sou mantenedora do programa Seitonê na TV. E sou muito grata por isso. Seja você também um mantenedor do programa Seitonê na TV. Acesse o site www.sni.org.br/mantenedor ou através dos telefones 0800 770 2600 ou 0 operadora 11 5014 2209 e transforme a sua vida e de muitas pessoas através da sua doação. Nosso programa só vai ao ar e transforma tantos destinos porque existem os mantenedores. Suas doações espalham uma mensagem viva e concreta de esperança que ajuda a extinguir a doença, a eliminar a pobreza e a desfazer todas as dores humanas. São, portanto, pessoas de grande mérito espiritual. Que tal? Torne-se você também um mantenedor e seja alcançado pela lei mental do dá e receberás. Mas lembre-se, o desejo sincero de fazer o bem é que faz com que as graças aconteçam em sua vida, viu? Experimente a sensação de alegria ao contribuir com a felicidade de tantas pessoas. Ligue 0800 770 2600 de telefone fixo ou de celular para 0 operadora 11 5014 2209 e se informe. Fortalecemos nossos corações na presença de Deus através de mais um programa Seitonê, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Agradecemos de coração a sua companhia. Muito obrigada, viu? Eleve seu pensamento agora a uma frequência divina e capte as ondas da salvação de Deus. Vamos juntos ao nosso momento de oração. Oração ao corpo divino indestrutível. Meu corpo é corpo de Deus. É eternamente saudável, é indestrutível, é um sagrado corpo espiritual, é corpo búdico, é corpo divino. Por isso, está repleto de infinita força vital de Deus. Ou melhor, a própria infinita força vital de Deus constitui o meu verdadeiro eu. Se algum dia adoecer, será quando eu esquecer que o meu corpo é corpo divino, corpo espiritual indestrutível. Sempre recupero a saúde, lembrando-me de que o meu corpo é corpo de Deus. A vida de Deus é a substância do meu corpo. Logo, a substância do corpo é espírito. Visto pelos olhos carnais, ele parece ser corpo material, mas isso não passa de uma aparência falsa e provisória. Muito obrigado. Gente, um abraço enorme a você e a todos os seus familiares. Muito obrigada pela companhia. Tchau, tchau.